meditação diária, Caminho à Transformação. Um tempo para crescer em Deus e Sua Palavra. Não esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e aceite todas as notificações. Ah, e lembre de dar like. Comecemos. Olá, bom dia, sejam bem-vindos a esta meditação diária. E estamos estudando o livro de Filipenses. Deus tem nos falado de uma maneira muito especial nestes dias e vamos estudar hoje do versículo 27 ao versículo 30 do capítulo 1. O título que eu vou pôr a esta passagem é Como Viver Agradando a Deus. Para isto, vamos ler da Bíblia, da Palavra de Deus, Filipenses 1, 27 ao 30. Diz assim: Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vosotros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é, para eles, prova evidente de perdição, é para vosotros de salvação. É isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, ainda agora ouvis que é o meu. A pergunta honesta de qualquer cristão é: como viver agradando a Deus? Para responder isto, Paulo realmente nos fala de alguns aspectos que nós devemos seguir, de acordo à instrução dada a Filipenses, ao povo de Filipo, né? Dos filipenses. O desejo de Paulo era a glória de Deus entre os discípulos. Nós vemos nos versículos anteriores todos os argumentos que Paulo dá a respeito das situações que ele tinha e como pessoas invejosas, pessoas que buscavam talvez pregar a palavra por porfia, uns de boa vontade, outros pregando insinceramente, julgando, suscitando tribulação às cadeias dele. Mas vemos aqui no versículo 27, diz: acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, vivei. Vemos então que Paulo, em primeira instância, convida a ter uma vida acorde ao chamado de Deus. É isto que é viver de acordo aos princípios espirituais que ele tem nos dado, aos princípios que nós devemos executar no relacionamento com outras pessoas. E não somente com outras pessoas. O mais importante é o meu relacionamento com Deus mesmo. Por isso é que, em uma segunda instância, Paulo diz: todo o esforço se vê correspondido pela busca de Deus dos discípulos. É claro, quando Paulo fala que devemos estar juntos, tocante a vosotros, estejam firmes num só espírito, numa só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A fé do evangelho é a proposta, é a motivação que Paulo faz aos filipenses para que vivam na unidade. E todo o trabalho, todo o ensinamento, toda a guia que Paulo dava aos seus discípulos se mostrava na busca de Deus deles. Então, quando pessoas como Paulo ensinam a palavra de Deus ali aos filipenses, ele se sente pleno, se sente desenvolvido, agradecido a Deus, porque os filipenses estavam fazendo ou vivendo de acordo à instrução que Paulo estava dando. Num ponto terceiro, digamos, ele não importa, fala de não importar quem esteja comigo, seja líder, seja irmão, seja cônjuge, seja filhos, ou talvez ninguém, com só saber que vivo para Cristo é necessário. E aqui nós devemos entender que o Espírito Santo sempre está conosco. E o facto dele estar conosco nos leva precisamente a poder viver em santidade, poder viver agradando a Ele, como o nosso coração e o desejo da nossa alma.
Às vezes, a maioria das pessoas, ao se sentir sós, fisicamente, humanamente, as pessoas fazem coisas ilógicas, de pecado, de pensamento, de atitudes, e talvez buscando situações que em público não faria. Mas precisamente ali está como viver agradando a Deus. Você deve saber que o Espírito Santo é seu ajudador, é seu amigo, que você está imerso no Espírito Santo, imerso em Cristo, que você está rodeado por Ele, que Ele, como pessoa, está escutando, ouvindo sua voz, está sabendo também o seu pensamento, e isto nos leva a viver uma vida de santidade para agradá-lo. Então, na medida que nós sejamos mais cientes dessa presença do Espírito Santo, vivendo com Ele, estando com Ele, nós vamos buscar agradá-lo em todo momento, em todo instante. Não pela presença de uma pessoa, que esteja ou não esteja. Não, é Deus, é o Espírito Santo de Deus e a minha vida com Ele. Por isso, devemos ter a firmeza no mesmo espírito, numa mesma atitude, numa mesma mente, porque quando escutamos a voz de Deus, vivemos na unidade, juntos, combatimos unânimes na fé. Quando falamos de unânimes, estamos falando de uma alma, um só esforço, um só pensamento, um só foco. Por isso, quando não estamos atemorizados pelos adversários, quando eu sei que meu descanso está no Senhor, o que para eles pode ser loucura, perdição, para mim é salvação. Quando eu busco a Deus, para muitos é loucura. Quando eu entrego minha vida, meu esforço, minha dedicação a Deus, para muitos é loucura. E talvez alguns dizem, até quando você vai viver assim? Mas para Deus é salvação. Eu tenho a vida em Cristo, meu esforço está em Cristo, minha plenitude está nele. Por isso é que Deus nos diz ali no versículo 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente a crerdes nele. A Bíblia fala que se eu vou contra a correnteza, eu vou ter resistência, e é lógico. Se você é amigo de Satanás, você não vai ter oposição. Se você é amigo de Deus, vai ter toda a oposição do diabo com você. E é por isso que Deus nos concede precisamente ainda padecer pela graça de Deus. Porque eu vou em prol de agradar ao Senhor, de glorificar a Deus, de exaltar seu nome. E, por último ponto, combater juntos com Paulo, é o que expressa nos últimos termos. Vamos juntos trabalhar. Vamos juntos nos esforçar, crescendo na palavra de Deus, crescendo no conhecimento de Deus. E não somente Paulo estimula os filipenses de estar juntos, mas neste momento Deus nos fala, tanto para mim como para você, que trabalhemos juntos para a glória do seu nome, para exaltar ao Cristo vivo, para ver ao Senhor em glória. Por isso eu convido que façamos uma oração. Amado Deus dos céus, estamos nesta manhã nos apresentando diante de Ti. Porque o meu desejo, Senhor, é agradar você, Pai. Porque meu anseio é poder, Senhor, viver para Ti em santidade, para Te glorificar, para Te exaltar. Por isso eu peço que a fortaleza do Espírito Santo, a guia e direção dEle, seja comigo como prometido, sempre em mim. Oh, Pai amado, obrigado por este dia. Obrigado, me ensine a viver em santidade. Me ensine a trabalhar numa só alma, num só coração com meus irmãos, que mesmo tendo adversidade, porque ao agradar teu nome, o inimigo faz oposição. Mas estou firme na palavra de Deus, estou firme no Espírito Santo e quero te glorificar e exaltar, que tua fortaleza esteja comigo hoje e possa glorificar e honrar o nome santo de Cristo Jesus. Damos graças nesta manhã pelo teu poder, pelo teu amor, pela tua bondade. Em Cristo Jesus. Amém.
a palavra de Deus é viva e eficaz e certamente cumprirá seu propósito em nossas vidas. Por isso, não perca amanhã a oportunidade de continuarmos juntos pelo caminho da transformação. Todas estas mensagens fazem parte da Igreja Saint City Mundial. Entre em contato conosco para pedir oração, compartilhar sua experiência ou fazer parte da nossa igreja. Faça isso através de nossas plataformas Facebook e Instagram, Saint Brasil. Deus abençoe suas vidas.